passar mais por aquilo que ele não abordou e sinalizou que é importante ser abordado, que são as dimensões políticas. No fundo, o problema da democracia e da liberdade. Mas eu queria começar dizendo para vocês que eu acho que é importantíssimo a gente discutir a Revolução Russa, a experiência russa, e eu me atreveria a dizer, não é, o circuito épico, trágico do que foi a experiência de transição socialista na União Soviética. Nada melhor do que esse tipo de seminário, que inclusive permite comparar experiências socialistas diferentes. Mas eu penso que a experiência de transição socialista, e depois vou me deter um pouco nessa expressão transição socialista, da União Soviética, ela foi a mais importante do século XX. Está muito na moda a gente julgar na lata do lixo o que foi essa experiência, não é? O que eu já assisti de palestra, de intervenção e já li, e vocês certamente têm essa experiência, é a experiência de que aquilo lá foi um grosseiro erro histórico que a gente tem que tratar de esquecer. Eu não comungo desse tipo de posição. A experiência de transição socialista na União Soviética foi absolutamente importante para a nossa sobrevivência. O papel da União Soviética na derrota do nazifascismo. Quem vê filme dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã se espanta, né? Porque no cinema eles ganham todas, só perderam na realidade, né? Está em curso o apagamento da memória e da faticidade histórica na luta contra o nazifascismo. Os norte-americanos tiveram a Guerra do Pacífico. A abertura da Segunda Frente foi uma conquista da União Soviética. A guerra só gira de sentido depois de fevereiro de 1943, com a Batalha de Stalingrado. Não é por acaso que Stalingrado foi cantado em verso por Carlos Drummond de Andrade. Ali, a história universal parou no momento em que a humanidade dava o passo para mergulhar na barbárie. Isso não pode ser esquecido. Mas não foi só aí, não é? O papel da União Soviética nos processos de libertação nacional em África, Ásia e América Latina. Vai ser discutida aqui Cuba, não é? A experiência cubana. A experiência cubana seria impensável sem a União Soviética. Os processos de libertação na África, até na década de 70, seriam impensáveis sem a existência da União Soviética. E para ser curto e grosso, a dissolução da União Soviética, do ponto de vista das camadas trabalhadoras no mundo inteiro, foi uma tragédia. É preciso dizer isso com toda clareza. O mundo ficou pior com os trabalhadores, não ficou melhor. O estado de bem-estar social foi uma resposta ao perigo vermelho. Não é casual que a sua dissolução corra par e passo à dissolução da União Soviética. O belicismo que recrudesce nos anos 90 e está aí nos ameaçando a todos, inclusive na América Latina, é um dos resultados do hegemonismo absoluto do centro imperialista que é constituído pelos Estados Unidos, que decidem quem é terrorista, onde devem intervir e não dão contas a ninguém. Isso é resultado também do fim daquilo que se odiava, a Guerra Fria. Para não falar na restauração do capital, né? Antes havia um lá. E eu quero discutir os aspectos políticos e não democráticos daquele lá. Mas existia uma sociedade alternativa. Havia um lá. Hoje não há mais lá. E o imperialismo, com sua nova roupagem, mas a sua velha ferocidade, age sem ter limites. Eu acho que esses são elementos para ponderar a
necessidade de repensarmos a experiência de transição socialista. Mas eu queria dizer uma coisa aqui que para mim é muito complicado falar sobre essa experiência. Porque eu fui solidário com ela. Eu sou solidário com ela. Né? Eu sou fruto daquele período que o professor Ângelo falou, que a União Soviética botava lá em cima o Sputnik. Eu estava no ginásio, vocês não sabem o que isso representou. Depois a laica, foi só cachorro, foi macaco. Depois a laica. Era um momento em que você podia olhar um outro mundo. Foi a primeira promessa, até porque a Comuna de Paris, como ele bem lembrou, durou 72 dias, foi a promessa de um outro mundo. Foi uma promessa incumprida. Nos interessa saber por que ela foi incumprida. O professor Ângelo citou muito bem o que foi em 1917. Fevereiro de 17, outubro de 17, pelo nosso calendário, novembro de 17, lembrou a Revolução de 1905. Não se pode entender o ano de 1917 na Rússia se a gente não levar em conta aquilo que o próprio Lenin chamava de ensaio geral, que foi a Revolução de 1905 a 1907. Agora, o que é curioso é que pouco mais de um mês depois da chegada do Partido Comunista, então chamado Partido Bolchevique, ao poder na Rússia, Gramsci, pouco mais de um mês, no dia 24 de dezembro de 17, ele escreveu um artigo com o seguinte título: A Revolução contra o Capital. Contra o capital, note, não é o capital enquanto sujeito econômico, mas o capital, o livro do Marx. O que o Gramsci dizia? Olha, essa revolução que ele saudava, foi feita contra o capital. Gramsci tinha toda a razão. Lembre-se das considerações do professor Ângelo sobre essa época. Qual que era a hipótese de Marx para pensar o período de transição que levaria a uma nova forma de sociedade, a sociedade comunista? E que Marx chamava, como ficou na tradição marxista, de socialismo. Marx pensava que havia duas pré-condições para que a ruptura do poder burguês permitisse a transição ao socialismo. Primeira pré-condição, um alto grau de desenvolvimento das forças produtivas. E quando Marx está falando isso, ele está pensando naquilo que os sociólogos burgueses mais tarde vão chamar de sociedade urbana industrial. Ou seja, um grande desenvolvimento da indústria, dos serviços e a vida social centrada e polarizada nas cidades. Essa era a primeira condição para Marx. Segunda condição, ou se vocês quiserem, pré-condição, a existência de um proletariado numeroso e politicamente organizado. Marx estava pensando claramente na Inglaterra do seu tempo, né? Onde os sindicatos eram livres, onde a classe operária tinha tradição organizativa e havia liberdade de criação de partidos políticos, direitos de organização, expressão de pensamento, etc. Essas eram as pré-condições de Marx para a transição socialista. É por isso, e foi bem lembrado aqui pelo professor Ângelo, que ao longo de toda a sua vida, Marx pensou a ruptura do poder burguês e o início da transição socialista, primeiro na Inglaterra. A partir dos anos 60, ele começa a olhar a Alemanha. Nenhum deles, dos chamados clássicos do marxismo, apostava na transição socialista, tendo por topos, por espaço, as periferias capitalistas. Ainda que Marx, no fim da vida, tenha se interessado pelo processo de desenvolvimento russo, especificamente russo. Mas ninguém, não passava pela cabeça de ninguém imaginar que seria possível iniciar a transição socialista a partir de condições, eu diria, de subdesenvolvimento. Que a Rússia já era um país capitalista, não havia dúvida. Isso, inclusive, foi objeto de um longo trabalho do Lenin, publicado em 1900.
Mas como lembrou o professor Ângelo, o fato de ter uma produção industrial significativa não lhe retirava o caráter de país periférico. Por isso mesmo, Lenin, que é uma figura central no processo revolucionário russo, não é a única, atenção, não é a única, e a gente tem que dizer isso porque o stalinismo, e eu acho que a gente vai ter que discutir isso, não é? O stalinismo santificou Lenin, não é? Criou aquela coisa horrorosa que é a múmia lá na Praça Vermelha. Quer dizer que isso é uma coisa horrorosa. Não é? Vocês sabem que Krupskaya, a mulher de Lenin, protestou contra isso. Lenin não queria criar uma nova religião. Não é? E durante décadas, a fila, quando eu estive em Moscou algumas vezes, sempre recusei lá. Não é? Não é meu programa. Lenin morreu, pronto e acabou. Não é? O leninismo é uma criação stalinista. Vamos logo de cara dizer isso. Pois bem, como é que Lenin entendia 1917? Lenin era claríssimo quanto a isso. Ele entendia 17 como ponto de quebra naquela corrente, no elo mais fraco da corrente imperialista. Mas ele entendia a Revolução Russa como ponto de união entre a Revolução Socialista no Ocidente, basicamente na Alemanha, e a Revolução Democrática no Oriente. Lenin não era um aventureiro. Se há um realpolitiker, era Lenin. Ele sabia o que estava fazendo. Nós aqui damos o primeiro passo. E com a nossa faísca, com a nossa isca, nós estimulamos a Revolução Democrática no Oriente e a Revolução Proletária na Europa Ocidental. E ele não ficou nas palavras e nos projetos. Enquanto ele esteve vivo, eu lhes recordo que ele morre em 1924, todo o peso da Terceira Internacional, chamada Internacional Comunista, foi na Revolução Alemã, que aborta em 1923. Por outro lado, ele deu todo o apoio à Revolução Democrática no Oriente. É só lembrar o apoio que ele deu aos jovens do exército turco, comandados por Kemal Atatürk. Então, para Lenin, o futuro da Revolução Russa dependia dessas duas variáveis. Porque, como Marx e Engels, e como a maioria dos seus companheiros, ele só entendia a Revolução como um processo mundial. Isso não quer dizer que ela explodisse sincronicamente no mundo inteiro, isso é uma tolice. Mas ele estava convencido que a possibilidade de sobrevivência da transição socialista num só país era uma possibilidade remotíssima. Em alguns textos dele, ele levanta essa possibilidade, mas ele a vê como extremamente remota. Não é por acaso, e vocês devem ler o Testamento de Lenin, o chamado Testamento de Lenin, né? Na verdade é a carta que ele dirige ao Congresso que vai se realizar depois da morte dele. É uma carta patética. Patética. Né? É a carta da impotência. O cara que está vendo que a Revolução no Ocidente fracassa, a Revolução Democrática no Oriente não anda, e que o insulamento da experiência socialista vai se concretizar. E, portanto, as alternativas são as mais complicadas possíveis. É curioso lembrar, depois de mencionar o Testamento de Lenin e o artigo do Gramsci, um pequeno texto daquele que eu penso ser o maior filósofo marxista do século XX, que é o húngaro György Lukács. Você já sabe qual é. Num pequeno artigo da primavera de 1919, no auge da Guerra Civil, Lukács escreve que há uma possibilidade de a ditadura do proletariado transformar-se em uma ditadura sobre o proletariado. Com isso, o que eu quero dizer? Que vários revolucionários naquela época estavam tendo clareza dos riscos da empresa revolucionária dos bolcheviques. Foi muito bem lembrado aqui a Guerra Civil.
não se pode pensar a experiência de transição socialista na União Soviética sem considerar o duplo estado de guerra vivido, não é? 14, 18 e 18, 21. Perder essa perspectiva, eu achei muito engraçado que o Ângelo falou em bagunça. Pode parecer desagradável isso, mas era o que de fato foi vivido durante 3 anos. Não é como ter planejamento central, né? Você pode ter poder central, você não tem nem planejamento nem intervenção quando uma cidade a cada 24 horas cai nas mãos de um dos lados. É isso que vai explicar o fenômeno que eu penso ter sido decisivo do ponto de vista político para a experiência da transição socialista. O proletariado foi a grande vítima física da guerra civil. Na guerra, morreram proletários e morreram camponeses. Na guerra civil, o proletariado russo foi praticamente destruído. O que restou é, segundo os dados que o Deutscher fornece, 1/5 do proletariado existente em 1913. Esse é o corpo básico do Partido Bolchevique. A partir de 1923, começa um processo, eu vou falar sobre ele em seguida, que me parece a grande consequência da guerra civil e do insulamento, do isolamento da experiência soviética. A fusão do aparato partidário com o aparato governamental. Vamos ver se nós nos entendemos. Eu estou falando aqui em transição socialista. É mais ou menos aquilo que, em geral, os teóricos chamam de socialismo. Socialismo não é modo de produção. Atenção para isso. Modo de produção é modo de produção capitalista. O que virá depois, se vier nessa ótica, é o modo de produção comunista. Eu insisto em falar em período de transição socialista, porque é precisamente aquele período onde instituições da ordem do capital e da ordem burguesa ainda têm existência e emergem as novas instituições próprias daquilo que será uma sociedade sem classes. Portanto, sem antagonismos, sem classe e sem Estado. Mas, jovem, esse é um período que ninguém tem uma bolinha de cristal para dizer quanto vai durar. E mais, a tradição marxista não desenvolveu até hoje um conjunto seguro de pesquisas sobre a transição socialista. Nós não temos uma teoria da transição socialista. Nós temos estudos localizados. É preciso investir nisso, inclusive quando se fala desse socialismo que faliu, que fracassou nos anos 90. Ora, o que caracteriza, o que se pode afirmar com segurança que caracteriza essa transição socialista? O que caracteriza essa transição socialista é o que eu chamo, seguindo um italiano que já foi marxista e hoje está nas piores posições, eu me refiro a Umberto Cerroni, com quem eu tive aulas há muitos anos. Seguindo a Cerroni, trata-se de uma dupla socialização. Primeiro, socialização da economia. Em termos curtos e grossos, e eu tenho que simplificar muito isso, lembrem-se das várias vezes em que Ângelo falou que tem que simplificar, é socializar meios de produção, modalidades de trabalho e gestão da alocação do excedente econômico. Trata-se, portanto, de um processo extremamente complicado. É aquilo que pode levar à autogestão dos trabalhadores. Socialismo que não for autogestionário é mentiroso. Só que esse é um longo processo. É de fato longo mesmo. Você tem que erradicar práticas que já estão incorporados. E nada melhor do que lembrar Lenin para entender isso, né? É que Lenin dizia que era o drama da revolução.
é construir um mundo novo com os homens do mundo velho. Então, o primeiro processo que decide uma transição socialista consiste na socialização da economia. Mas essa socialização da economia só é possível se houver aquilo que é impossível no capitalismo, que é a socialização do poder político. Notem vocês que o capitalismo permite a socialização da política. Este ato aqui, a existência do Brasil de fato, não é, mostra que, sob o capitalismo, é possível socializar a política. Então, a gente tem candidatos, tem partidos. Agora, sob o capitalismo é impossível é socializar o poder político. Só a transição socialista pode fazer isso. Tá? É só lá ler, eu lembro quando ele diz, olha, todo homem e toda mulher pode participar do poder político. Mas se isso for realizado, o capitalismo desaba, o Estado burguês desaparece. Então você tem que jogar na socialização da economia e na socialização da política. Porque ambas estão intimamente vinculadas. A socialização do poder político passa pelas etapas iniciais do processo de socialização da economia. E quando eu estou falando de socialização da economia, eu quero repetir, né? É a autogestão. São os trabalhadores decidindo como produzir, quando produzir e de que modo produzir. Isso não exclui de forma alguma o planejamento central. O planejamento central tem que se articular a partir da base. Claro que há inúmeros problemas aí. É só ver a experiência, por exemplo, iugoslava, onde se implementou a autogestão e não se conseguiu articular adequadamente autogestão e planejamento central. Nada disso é fácil. Isso implica um enorme empenho, implica pesquisa teórica, projeção, prospecção, e implica o conhecimento de fato das modalidades produtivas. Mas note, é a partir daí que se pode quebrar o monopólio do poder político da burguesia. Mas, quando a socialização da economia atinge um patamar que pode ser verificado historicamente, e eu vou voltar a uma distinção do professor Ângelo, essa socialização da economia passa a depender diretamente da socialização da política. Veremos isso em seguida. O que eu quero dizer é que essa chave heurística, essa chave de análise, me parece fecunda para ajudar a compreender a grandeza, o limite e a crise da experiência social, de transição socialista na União Soviética. Para ser curto e grosso, eu direi que ela foi uma transição congelada. Chegou um momento em que a transição congelou. Esse congelamento tem a ver com o baixíssimo nível de tolerância política que se instaurou na União Soviética a partir de 1929. Eu acho que nenhum comunista, e eu falo aqui como comunista, né? Quero dizer que o que eu estou falando aqui é da minha inteira responsabilidade, né? Não acreditem isso ao meu partido. Mas eu acho que um comunista não tem que temer usar as palavras. Stalin instaurou um regime policial. Aquilo que Lukács já prevenia em 19, a ditadura do proletariado pode virar uma ditadura sobre o proletariado, se realiza na União Soviética nos anos 30. Há uma múltipla causalidade para isso, que também não dá para a gente discutir aqui. No debate podemos tratar disso, não é? A ameaça fascista, a agressão imperialista. Não nos esqueçamos que na guerra civil, aquela que foi lembrada
pelo professor Ângelo, houve a intervenção de 14 potências. Não foram russos contra russos só. Foram os russos, os vermelhos, que defendiam a soberania do seu Estado. 14 patas imperialistas tentaram massacrar o poder soviético. O poder soviético esteve sempre sob ameaça. Não foi por acaso que Hitler sabia onde ele ia colocar o grosso das suas tropas. Houve uma intermessa entre 45 e 47. O legado das lideranças nazistas foi transferido a Truman. Não nos esqueçamos que a provocação contra a União Soviética seguiu sempre. É só pensar na Guerra da Coreia em 1950, que tinha ali a China como objeto imediato, mas também a União Soviética. Tudo isso concorreu, esse isolamento concorreu para quê? Para que um velho despotismo pré-bolchevique se afirmasse na direção política da União Soviética. Não é uma mera coincidência, nem um ato de cinismo que em 1936, quando sai a nova Constituição Soviética, garantindo que todo mundo tem direito a tudo, começam os grandes expurgos de Moscou. Aqui foram farsas judiciárias, mediante as quais Stalin liquidou a velha guarda bolchevique. Quero lembrar para vocês que ao tempo de Lenin, instaurando a ditadura do proletariado, no meio da guerra civil, não houve uma única execução política no Partido Comunista. Uma única. Entre 36 e 39, Stalin liquida a velha guarda bolchevique. O mencionado Bukharin aqui, não é? Que depois foi reabilitado. Bela sorte, né? Ser reabilitado 30 anos depois de morto. Agora, o Stalin não fez isso, companheiro, só com o Partido Russo, não. Isso vai explicar outros conflitos que vão surgir nos anos 60, 70 e 80. Ele mandou matar 70% da direção do partido polonês, que estava exilado em Moscou. E a razia dele não foi só no Partido Russo. Isso tem que ser dito às claras. Não sei por que a gente tem que esconder isso. Eu me recordo, e tenho dois amigos que estão aqui, sentadinhos ali, que quando eu publiquei um livrinho que vendeu para o sobre Stalinismo, meu lado desse livro, eu era membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Lá eu digo que Stalin mandou matar Trotsky. Isso é um segredo de polichinelo, né? Ninguém sabia disso. Trotsky foi assassinado por um braço da polícia política de Stalin. Lá no nosso jornal, onde Sara Mello, a quem eu rendo homenagem aqui nessa noite, uma companheira que perdemos há poucos dias, Sara Mello pegava a correspondência que chegava no jornal e me mostrava, queriam a minha cabeça. Porque no ano da graça de 1985, eu disse, olha, Stalin mandou matar Trotsky. Nós não podemos conciliar com isso. Nós temos que dizer a verdade. Eu comecei a minha fala falando na saga épico-trágica da Revolução Russa. Tem tudo de épico, mas também tem tudo de trágico. Onde é que esse trágico vai se refletir? Na infeliz ideia que não se encontra em Marx, que foi uma contingência da Revolução Russa, atenção, uma contingência, e que depois foi universalizada como padrão e parâmetro, a fusão do partido único com o Estado. Na Rússia soviética isso se explica, porque todos os partidos se passaram para a contra-revolução, só ficou o partido bolchevique. E mais, a destruição do proletariado levou a que as expressões do proletariado se identificassem com o Estado soviético. Isso foi uma particularidade, uma peculiaridade da Revolução Bolchevique, dado o seu insulamento. Isso virou, com Stalin, peça de dogma. Só pode ter um partido. E mais,
esse partido comanda o Estado. Eu vou ser muito curto. Quanto tempo eu tenho? Me diz aí, porque ainda tem. Só para vocês terem a implicação do que é essa fusão. O sujeito entra no partido voluntariamente. Ninguém é obrigado a entrar no partido. Então, uma resolução do partido é imperativa para o membro do partido. Agora, ninguém escolhe sobre qual Estado nasce. Se eu faço a fusão de partido com Estado, aquilo que é imperativo para o militante do partido passa a ser imperativo para o cidadão do Estado. E se você estudou lá, você deve se lembrar, como você já estudou nos anos 80, mas sábado comunista para ajudar o Vietnã. O cidadão que não era do partido, atenção, o cidadão que não era do partido, o partido era 10% da população, era obrigado a trabalhar para o Vietnã. O cara do partido sabia que estava fazendo isso, mas não o homem comum. Vocês podem imaginar o nível de conflitualidade na vida cotidiana que isso gera? Mas isso gera algo pior. Isso gera na base, e a base aí não é a base do partido, é a base da sociedade, gera a espera do comando do partido para se mobilizar para qualquer coisa. O que significa que a vida política só muda se o núcleo dirigente do partido muda. O partido, que é igual ao Estado, absorve o conjunto das iniciativas da sociedade. Eu talvez discorra um pouco, Ângelo, da ideia de que em 85 ninguém imaginava que aquilo ia cair. Eu te diria o seguinte, não imaginava a velocidade, o ritmo. Aí eu concordo com você. Porque se você estuda com cuidado o pós-guerra, você vai ver que fora da União Soviética haverá conflitos o tempo todo. 1953 em Berlim, 56 na Hungria e na Polônia. Depois ainda nos anos 60, na Tchecoslováquia. Depois de novo na Polônia. Caramba, o que é isso? O baixo nível de tolerância política. Trocando em miúdos o ar da democracia, qualquer que fosse ela, burguesa, proletária, era muito rarefeito. Onde é que a coisa vai explodir? Vocês se lembram que o Ângelo falou aí em mudança de paradigma. Olha, enquanto o negócio foi fodismo, essa economia funcionou admiravelmente bem. Admiravelmente bem. Quando isso muda, ela vai para o buraco. Está absolutamente correto. Eu usaria outra terminologia. Eu diria que enquanto se tratava do que eu chamo de desenvolvimento extensivo, que significa o quê? Você ampliar massivamente aquilo que Marx chamava de capital constante, produção em larga escala. Essa falta de iniciativa da base era compensada pelo comando estatal partidário. É evidente que esse modelo de crescimento industrial entra em crise na passagem dos anos 70 para os anos 80. O que vai ser, no fundo, a perestroika, né, conjugada com a glasnost? É a tentativa de rapidamente superar esse gap, passando ao chamado desenvolvimento intensivo. Não mais crescimento extensivo, desenvolvimento intensivo. Mas para isso você demanda iniciativas de base e liberdade de inovação que são desconhecidos na tradição do que ele chamou de paradigma fordista. Isso só muda quando muda a cúpula. Quando se faz a transição do Andropov para o Gorbachev. Aí já era tarde demais. Não dava. O gap era longo e em torno da demanda de liberdades políticas, a massa vai para a rua.
e cai nas mãos daquele ébrio, não é? Bêbado quanto mais, que é o Yeltsin, que começa o processo de mafiovização, primeiro da política e depois da economia da União Soviética. Essa experiência perdeu-se pelo seu déficit de liberdade política. Ao fazer essa afirmação, estou longe de idealizar a democracia formal burguesa. Estou apenas sinalizando que quando a transição socialista não encontrou aqueles pressupostos lá de Marx, ela tem uma dupla tarefa: criar aqueles pressupostos e avançar sobre eles. Mas só é possível avançar sobre eles com democracia proletária, com democracia socialista. Isso não foi possível na União Soviética. E não apenas pelas debilidades da organização política da União Soviética. Não é? Foi pelo cerco imperialista, pela sabotagem e, por que não dizer, pelo poder do capital. Quando se fala em poder do capital, meus amigos, está se falando na restauração capitalista que corre solta hoje naquilo que foi o glacis soviético, naquilo que foi o mundo socialista. Hoje nós temos economias inteiramente nas mãos de máfias. E de onde é que saem essas máfias? De um partido que se burocratizou. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O que significa que a restauração capitalista fere essa experiência no que ela tem de mais regular. Mas nós não temos que começar do zero. Nós aprendemos. E só aprendemos se fizermos uma crítica tão profunda da experiência soviética que nos permita, como é o meu caso, dizer que a humanidade não perdeu tempo ali. Ela foi épica e trágica. Não construiremos nenhuma modalidade de transição socialista se não estudarmos a experiência soviética e, sobretudo, se não honrarmos o seu legado humanista. Eu queria lembrar, foi o professor que citou, o Bukhari. Vocês sabem que o Bukhari foi condenado e executado numa das purgas do período 36-39. Ele escreveu uma carta para a mulher dele e pediu que ela decorasse a carta, porque a carta podia ser destruída. Nos anos 80, quando se faz a reabilitação de Bukhari, ela apresenta a carta. E há um momento em que Bukhari, finalizando a sua carta, onde ele se defende das acusações, que ele admitiu na farsa judiciária nos anos 30, Bukhari diz: camaradas, na bandeira vermelha que carregais há uma gota do meu sangue. Na bandeira vermelha do socialismo, que não está esgotado, que não está falido, porque a única alternativa de sobrevivência da humanidade hoje se põe mais do que nunca a alternativa: ou socialismo ou barbárie. Professor Mesaros, que anda meio pessimista, diz: olha, se demorar muito vai ser socialismo ou barbárie se tivermos sorte. Mas, pois bem, nessa hora onde é atual a alternativa, porque o capitalismo esgotou todas as suas potencialidades civilizatórias, nesse momento, aquela bandeira vermelha, que é a bandeira do socialismo, traz as gotas de sangue de milhões de homens e mulheres que lutaram por um mundo melhor. E sem essa herança, nós não avançaremos um passo sequer. Muito obrigado.